estamos de volta. No programa de hoje, discutimos o fenômeno da corrupção. Mas antes de retornarmos ao debate, se você ainda não é um colaborador da campanha Faz Parte, contribua para o trabalho de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Diga sim à campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Professor Adriano, quando você coloca aqui um Estado com muita burocracia, e aí falamos de um país cuja dificuldade para o empreendedor abrir uma empresa é gigantesca, né? O CNPJ e traz o nada consta, da periboca, da parafuseta, aquela bagunça toda, você abre espaço para que alguém ofereça para o sujeito assim, olha, eu passo o seu processo na frente. Podemos pensar um Estado menor, um Estado mais enxuto? Há um risco de um Estado desse tipo não promover, uma observação de equilíbrio social? Como que é pensar essa ideia de um Estado que é menos burocrático? Deixaríamos na mão de empreendedores e, portanto, seria menos protegido a população? Como é que é pensar um Estado mais... Primeiro, em função de ter menos corrupção, a única alternativa possível é ter menos burocracia, ter menos regulamentação. A única. Se você quer mais disso, vai ter mais corrupção. Um famoso comediante americano fala que no momento no qual as pessoas não podem vender e comprar livremente o que eles querem, mas uma legislação decide o que eles podem vender e comprar, a primeira coisa que vai ser vendida e comprada vai ser a legislação. Então, é auto-evidente. E as pessoas que trabalham em casa sabem disso. Nos contatos cotidianos que eles têm com alguns fiscais, etc., alguns burocratas, etc., podem surgir atos deste tipo. Se os dois são honestos e não se aproveitam, tudo bem. Mas tendencialmente vai acontecer. Então, existe, por exemplo, você cruza o índice da liberdade econômica com o índice da corrupção e você vê que todos os países mais livres tem menos corrupção. Então, é algo bem claro, bem simples. Se você, então, desburocratiza, desregulamenta, etc., não vai deixar na mão dos empresários, vai deixar na mão das pessoas. Os grandes empresários, na verdade, se beneficiam do Estado. E no Brasil você vê isso fortissimamente. BNDES, protecionismo, que protege só os amiguinhos do príncipe, do rei, e todos os grandes empresários, quase todos, na verdade, no Brasil, ficaram ricos ou estão ainda fazendo dinheiro graças ao Estado e à proteção que o Estado dá. Então, os empresários, a coisa que mais querem é ser protegidos pelo Estado contra a concorrência. Agora, a concorrência beneficia quem? O consumidor. Isso que nós estamos dizendo tem a ver com... muitos críticos falam que o Bolsa Família ele não funcionou. Mas existe um Bolsa BNDES no Brasil que faz com que essas grandes construtoras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, tenham acesso a uma linha de financiamento com um juro irrisório, um pagamento gigantesco, Blumlay e todos os amigos, né, que fazem fortuna com o dinheiro que é nosso. E é muito mais que a Bolsa Família. Sim. A Bolsa Família é 0,5% do PIB. Mixaria, ou seja, a função é ganhar as eleições, é a fachada, e a Bolsa BNDES é 15% do PIB. É o maior banco de desenvolvimento do mundo. Que não traz esse Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Só subsidia, come o dinheiro, os ricos. A fazenda. Hoje no Brasil, 53,9% da arrecadação do Estado vem das classes mais pobres. Então, são as pobres que financiam os ricos. Através do Estado. Leia isso. Essa mudança que tem que reverter. Esse processo tem que ser revertido. Né? Quando você muda a relação, isso vem desde a época do Império, onde você tinha as capitanias, os grandes fazendeiros, que eram também que usavam o dinheiro do Estado para se enriquecer. E tinham o poder político. Né? Então, os empresários, esses grandes empresários, estão fazendo a mesma coisa com o poder político, com o financiamento de campanha. A estrutura continua sendo parecida. Modernizou-se a forma de fazer, mas a estrutura é a mesma. Para alguns coronéis da política brasileira, é quase que um mandato vitalício. Eu passo à frente. Capitania hereditária. Exatamente. É capitania hereditária. Tem herança também. Né? Então, cidades da região metropolitana de Belo Horizonte que tem o filho, o sobrinho, já estão planejando o sobrinho mais novo para poder... Depois vem o neto, bisneto, Exatamente. etc. Isso
Não é só senso comum. Tem pesquisas que mostram a percentual de filhos, netos, etc., presente, por exemplo, nas assembleias estaduais. E é bastante alta. Eu me permito de discordar sobre a questão, por exemplo, então, dos empresários financiar, etc. É outra ilusão. Se você proíbe os privados, não os empresários, os privados, financiar os partidos, o que vai acontecer é que vai continuar só no mercado negro. Assim como você tem armas vendidas no mercado negro, droga, prostituição, órgãos, etc. Então, toda proibição vai gerar um mercado negro. O professor Adriano acredita em que tipo de modelo para financiamento de campanha? O público? Não, todo exclusivamente voluntário. Individual. Voluntário de qualquer forma. Voluntário individual? Não, voluntário de qualquer forma. Se uma organização, uma ONG, uma associação, uma empresa, uma fundação, um centro de pesquisa quer se reunir, uma igreja e financiar, por que não? É voluntário. Mas tem que ter teto, senão tem desequilíbrio. Mas esta questão, que deveria ter, é desejável, eu entendo. O que vai acontecer realmente, não. O que vai acontecer é que vai ter mais caixa 2, mais corrupção. Não necessariamente. Depende de fiscalização. Porque vai ser quem fiscaliza que vai ser corrupto. Continua existindo, mesmo com financiamento de empresa, continua existindo caixa 2, até maior. Porque não é totalmente transparente. Você acredita em qual modelo, Anivaldo? Você acredita em qual modelo? O público? O modelo de financiamento público com financiamento individual por cidadão. Porque a empresa não é cidadã. A empresa visa lucro. Qual é o problema do lucro? Nenhum. Então. Para a empresa, não. Mas então, o para problema... empresa, não. Mas a empresa não é cidadã. Faço uma pergunta. Por que a empresa financia o partido? Porque o partido tem algo a vender. O problema não é evitar... Claro. Não, o problema não é evitar, proibir que a empresa financie. O problema é tirar o motivo pelo qual a empresa financia. A empresa financia para ganhar um favor, que é a política, os ministros, os senadores, os parlamentares, etc., podem dar. Se você tira a eles este poder de dar autorização, as empresas e as pessoas não têm motivo de comprar. Mas isso aí tem uma contradição nesse modelo, quando você fala que as empresas financiam para ter favores, e a livre concorrência que é defendida em relação a isso, das empresas financiarem, acaba. Pois é. Mas qual empresa defende a livre concorrência? Nenhuma empresa defende a livre concorrência. As empresas querem acabar com os competidores e a melhor forma que eles têm é pagar legalmente e ilegalmente a política para regulamentar os concorrentes contra. Se você vê isso, por exemplo. Como aproximar, Nivaldo, como aproximar o povo disso que a gente está dizendo aqui agora? Por exemplo, transformando para um serviço muito básico, o caminhão do lixo que passa na porta das nossas casas todos os dias, que é um foco enorme de corrupção em algumas prefeituras nesse país. Como aproximar, Nivaldo, como aproximar a sua experiência com relação ao vicariato de pastoral e política, a levar para a Praça 7? Como que é motivar o povo para dizer assim, Nivaldo, eu tenho trem demais para fazer isso, eu não estou a fim de assinar esse negócio aqui não. Como é que funciona isso? Olha, esse esquema de corrupção não é só em nível federal. Nos municípios é maior ainda. Sim. É muito maior. O caso do caminhão de lixo, da terceirização do lixo, é maior ainda. Tem determinados serviços que são privativos do Estado. Você não pode privatizar. Agora, tem determinados serviços que podem ser privatizados, não tem problema. É difícil de fazer o povo entender isso? Não é difícil. O difícil é quando você quer impor um modelo que prevalece a privatização, independentemente do Estado, de uma proteção e de um desnível social que existe como no país. É desconhecer a realidade que nós estamos vivendo, de diminuir esse desnível social. Ou seja, existe, como foi colocado assim, se reclama muito de 0,5% do PIB, que é doado em Bolsa Família, mas não se reclama de 15% do PIB, que é doado para as empresas. Quem é que detém o poder de comunicação? Como é que é feita essa estrutura de acesso ao poder e esse conluio das empresas, financiamento das empresas, dos meios de comunicação, para que isso ocorra? Isso é um sistema pré-determinado. Isso é pensado, não é uma coisa gratuita. Né? Por isso que nós discutimos como quebrar essa estrutura, para poder diminuir essa desigualdade do país e tornar o país melhor de Só que a leitura está totalmente errada. Eu entendo que eu tenho essas conversas basicamente todos os dias com todo mundo. E existe no Brasil um pensamento único. Todo mundo repete essas coisas em continuação. E, na verdade, está totalmente errado. A desigualdade do Brasil é criada pelo Estado desde o 1500. Ou seja, uma coroa que vem, conquista, mata, etc.,
traz os escravos, a força, etc., e já gera, então, a desigualdade. Depois, a Lei Áurea deixa para lá, se virem os caras sem ajuda, e tentar internalizar essas pessoas na sociedade, etc., e continua com uma carga tributária em cima das pessoas, porque hoje os mais pobres pagam 70% de impostos no Brasil e os mais ricos menos. Então, a desigualdade não é criada pelo mercado, sinto muito. Esta é simplesmente um erro objetivo. Então, muito pelo contrário. A questão, por exemplo, do caminhão de lixo deveria deixar a livre concorrência. Se você você terceiriza a prefeitura, mas não só lixo, qualquer outra atividade desse tipo, iluminação pública, etc. A uma empresa só, ônibus, a uma empresa só, o que vai acontecer? As empresas vão tentar pressionar as prefeituras de formas legais e não, às vezes, para ganhar aquele leilão. E aí é lá que surge a corrupção. Onde não surge a corrupção é se você tira da mão do Estado o poder de decidir quem, o único monopolista que vai exercer esta função, e deixa a livre concorrência. É muito simples. Se você tem o direito de dar o monopólio à empresa privada, as empresas vão tentar te pagar para obter aquele leilão. Muito simples. Eu vou te pedir só concisão para responder essa proposta do professor Adriano, esse pensamento. Esse pensamento aí, eu discordo de algumas coisas dele. Né? Porque a construção continua sendo a mesma. A questão é você mantém ainda a mesma casta nessa estrutura. Você não distribui, não socializa a riqueza. A questão é de você socializar a riqueza e diminuir a desigualdade. Existe muita dificuldade, eu acho que tem uma estrutura que vem desde o Império, mas não é só essa. Não é só isso. Tem uma forma de construção que perpetua isso, de estrutura de acesso ao poder, porque tudo isso é perpetuado pelo acesso ao poder. Nivaldo, obrigado. Se nós mudarmos a forma de acesso ao poder, você muda essa estrutura. Aí você consegue realmente construir, levando em consideração todas as vertentes, neoliberal, social e tal, para você ter um equilíbrio maior na construção. Professor Adriano, Nivaldo, obrigado de vocês terem aceito o convite do programa. Debater corrupção, debater política é sempre esse embate de ideias mesmo. E eu gostaria muito que você aí na sua casa falasse de política com os mais novos, participasse das políticas que são aplicadas aí na sua associação comunitária, na sua paróquia, em volta de você. Política é algo que determina o preço do pão e da sola do seu sapato. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do programa que aparece aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia, cidades do interior principalmente. Até mais, até o próximo programa. Tchau.